Olha, Deus abençoe a vida de todos poderosamente. Já estamos aqui dando início a este podcast hoje, dia 2 de dezembro, às 19 horas. Estou aqui juntamente com meu amigo Fabiano. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui nesse podcast Uma Fé Não Fingida. Aleluia, primeiro dia aí, o nosso convidado pastor William, um grande testemunho de Deus para contar para a tua vida. E eu vou dizer um pouco mais sobre este podcast, tá? E da onde veio esse nome. Se você pegar lá a Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo vai relatar o que ele diz a Timóteo referente à sua fé não fingida, que vem da sua avó, passa para a sua mãe e chega até Timóteo. Então essa é uma fé na qual nós queremos transmitir para você aqui nesta noite. Amém? Fala aí, galera, muito boa noite aí a vocês. Nós estamos aqui iniciando esse grande projeto, ao qual Deus vai alcançar no teu coração, a sua vida, a sua família. Já estamos aqui honrados e felizes aqui com o pastor William, que está aqui nos presenteando com a grande história, né? Que vai falar aos nossos corações e vai impactar a sua vida também. Sejam muito bem-vindos aí nesse podcast, Uma Fé Não Fingida. Pastor William está com a oportunidade de se apresentar a todos aqueles que estão nos assistindo aí essa noite, uma noite gloriosa, e eu creio que esse testemunho vai impactar a sua vida, testemunho totalmente aí não fingido, um testemunho contado por um pastor que tem aí uma grande história diante da presença de Deus. Oportunidade está com o pastor William. Amém. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, como sempre, eu quero deixar aquele abraço lotadão de Deus para a vida de todos vocês. Amém? Para mim é uma alegria imensa estar aqui com os irmãos, participando desse podcast aqui. E eu tenho certeza que o intuito, o foco, não poderia ser outro, alcançarmos, né, vidas por intermédio do nosso testemunho. Por isso o Senhor nos fez, nos formou para sermos testemunhas, né? E aqui tem um testemunho vivo para a glória de Deus. E é com muita alegria que eu quero aqui pronunciar o meu testemunho aqui, que é forte. Amém? Eu vim aqui nesta noite para dizer com muita clareza aqui, pastor Fabiano, os pastores, pastor Maciel, também já quero desde já louvar a Deus pela vida de vocês, tá bom? E eu vim aqui no intuito de dizer aqui para você mesmo que vai nos assistir, que para sua casa tem jeito, e aqui eu quero dizer que se cumpre Lucas 1:37, para Deus nada é impossível, pastor Fabiano. É forte. E a gente começando esse podcast, a gente não pode deixar de falar, logicamente, da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E também diz que ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. E assim também será esse testemunho, porque esse testemunho foi formado por um homem, foi formado por mulheres intercessoras de Deus, que é a sua avó, que é a sua mãe, e através disso se transformou num grande homem de Deus. Deus, ele abriu o céu sobre a cabeça do pastor William e de todos que estão aqui. Pastor William citou o nome do pastor Marcel. Temos o pastor Marcel aqui que está na intercessão. Temos o Raí também. Tem o abençoado Pedro também que está aqui junto conosco. Está todo mundo aqui nos bastidores. Mas nós estamos aqui, meus irmãos, para falar de uma fé não fingida. E vamos começar falando com o pastor William aí. Pastor William, como que a fé chegou na tua vida? Quem apresentou essa fé não fingida para você? Essa fé ela foi apresentada pela minha saudosa avó, a Dona Maria Novaes, né? Ela apresentou o evangelho para nós, então eu venho do berço evangélico, na verdade, né? Ela apresentou essa fé, minha avó, mais de 50 anos de igreja pentecostal, Deus e amor, então eu cresci em uma fé poderosa mesmo. Mas dentro desse percurso, aos 13 anos, eu me afastei do evangelho. E também sabemos também que todos nós temos um sonho, né? E o seu também não é diferente. Qual era o seu sonho? Então, o ponto está aí, né? Que toda criança, ela tem um sonho. Sim. Então, eu também tive o meu sonho. E o meu sonho desde criança era ser jogador de futebol, né? Fiz alguns testes. E assim sendo, aos 13 anos de idade, eu fiz um teste ali no Jorge Kluder e passei no teste para ir para o Paraná Clube, fiz um teste ali. E aí dentro da realização deste sonho, aí eu recebi uma frustração muito grande, que foi aonde a minha mãe não deixou eu dar continuidade, mas tem um porquê.
né, pela carência da época. A gente era uma família muito humilde, né, uma família muito humilde mesmo. A gente morava num barraco de madeira, minha mãe trabalhava em 2 empregos para poder sustentar a casa, então eu que cuidava dos meus 2 irmãos, para minha irmã poder trabalhar, e minha mãe também em 2 empregos. E quando eu recebi o não, foi aonde que aí começou o meu grande testemunho, porque eu fui frustrado no meu sonho, e aí fui descobrir o que tinha no mundo de mais tenebroso. Mas antes de você contar essa história que você teve de frustração, de sonho, né? Que o Denis é especialista sobre as situações, né? Sim. E me conta um pouco mais sobre a sua avó, né? Sobre a experiência. Você disse que veio de berço evangélico. Sim. Falou também sobre a sua mãe, né? Então a sua mãe também teve uma experiência através da sua avó, né? Então já é uma família que já vem com uma descendência cristã. Então, antes disso, traga um pouquinho da sua avó, traz um pouquinho da sua mãe, né? Porque antes de todos esses sonhos serem frustrados, você teve uma experiência dentro da sua casa, você teve uma formação, né? Aprender a orar, aprender a saber o que é a palavra de Deus. Sim. Então, a formação não vem somente no templo, né? Mas a formação ela vem de dentro de casa também, né? Então, assim como Paulo passou aqui sobre esse livro de Timóteo, né? Falando sobre a fé, sobre a tradição que veio através da casa de Timóteo, né? Eu creio que assim também se cumpriu, né? Então a palavra, ela não se cumpre somente dentro do livro, mas ela se cumpre também fora do livro, né? Isso é muito interessante. Então conta um pouquinho mais sobre sua avó. Esse tópico ainda é muito importante. A gente volta lá aos 13 anos de idade, eu tô com 46 hoje, né? E quando eu lembro dessa época, claro, eu cresci, né, dentro do Evangelho. Eu nasci e cresci já no Evangelho, minha avó trazendo a fé desde a época da Conde de Sargento. Nem existia ainda a sede mundial, era uma igreja pequena lá no Braz. Minha avó já ia, né, buscar Deus ali juntamente com a minha mãe. Apesar da gente crescer no Evangelho, mas eu tive um problema dentro dessa história também. Que eu também, da mesma forma que a minha mãe estava buscando a Deus, eu tinha o meu pai que não era crente. Aí eu cresci vendo o quê? Meu pai batendo na minha mãe, meu pai chegando em casa drogado e bêbado, por isso o sonho de eu tirar minha mãe daquela situação que eu vivia. E isso acontece muito nos lares, né, Denis? Sim. A frustração do sonho de garoto que você tinha, um grande objetivo de tirar a sua mãe, de dar uma condição melhor para os pais. Isso. Porque Esse era o intuito. o garoto, quando ele tem um sonho, ele arruma alguma coisa na cabeça para fazer. Qual é o meu talento? Isso. Eu tenho isso como um dom. Então, a sua história conecta com a minha história. Porque eu também fui garoto e também gostaria de tirar minha mãe da comunidade. Isso. Quantos garotos hoje que estão passando por isso? Exatamente. E tem dificuldade de entender o processo que precisa passar para ser um grande jogador ou chegar no topo. Exatamente. Mas existem grandes decisões que você precisa ter tomada. Sim. E talvez você escolheu uma decisão. Talvez a decisão foi para o mau caminho. Talvez a decisão de um garoto é desistir de tudo, dos seus sonhos, do seu objetivo, daquilo que você tem como objetivo. E aí a decisão traz frustração. Ele te traz frustrações. Porque é um lar totalmente conturbado, Isso. né? Sem estrutura. Sem estrutura nenhuma. Um lar onde o pai já não trazia o exemplo de cristão para dentro de casa. Isso. Uma situação de espancamento, uma situação de drogas, uma situação de brigas, né? Terrível. E isso justamente acaba... né? Você imagina minha mãe trabalhando em 2 empregos, chegando em casa para tentar, de alguma forma, dar uma melhora, né? Tirar nós do barraco, Sim. comprando os material e vindo meu pai, né? Chegando da rua, vendendo os material de construção que a minha mãe comprava e, além de tudo, ainda batia nela ainda. Então, eu cresci no intuito do quê? De tirar minha mãe dessa situação. Então, qual era o dom que eu tinha? Jogar futebol. Então, comecei a me dedicar mais ainda. Então, era uma criança muito saudável. E o meu foco estava ligado nisso. Né? Foi até eu querer ser um jogador de futebol, eu tinha certeza que
eu ia conseguir, por intermédio do futebol, tirar minha mãe daquela situação, do bairro, melhorar a vida não só dela, mas da minha família. Certo. Mas, pelo propósito de Deus, não aconteceu, mas eu ainda criança imaturo, não entendi, e aí foi onde que eu procurei um caminho de escuridão. Mais ou menos quantos anos você tinha, pastor, nessa época que você decidiu, nessa escuridão? Você lembra a pessoa que te ofereceu? Sim. Lembro como se fosse hoje. Mais ou menos quantos anos você tinha? 13 anos. 13 anos? Ô pastor, rapidinho, 13 anos. 13 anos, né? Olha pra câmera agora e essa situação, você acha que essa situação, não no seu lar, acabou, né? Sim. Porque teve uma mudança. Mas você acha que ainda hoje, em lares ainda acontece esse tipo de situação? A mulher ali cristã lutando pela família e tem um marido dependente químico, bêbado, com agressão. Você acha que ainda acontece nos lares ainda esse tipo de situação no dia de hoje? Com certeza, nos dias atuais acontece muito isso ainda, né? Infelizmente, não poderia acontecer pela forma que a gente hoje vive, né? Mas ainda acontece. Mas o mais interessante é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, independente da situação, da circunstância. A gente traz Jesus para dentro de casa e Jesus vai fazendo a obra. Isso aí eu tenho certeza. Pode continuar. Só para mostrar para vocês que está em casa o quão interessante é. Ele tinha 13 anos. 13 né? anos. Então, do primeiro ano de vida dele até os 13 anos, tinha isso dentro de casa enraizado. E isso vinha acontecendo frequentemente. Então é um sonho de uma criança tentando, né, realizar um sonho e tirar também a família, no caso a mãe e os irmãos, daquela situação de desconforto. Quando você fala essa palavra, te diz quais são os seus valores, né? E os valores de família, que é a base que uma pessoa, que um jogador hoje precisa ter para poder alcançar o objetivo maior. Porque eu digo para os garotos às vezes, porque você precisa ter uma motivação maior. Sim. Senão você vai parar no meio do caminho, porque as adversidades vêm. Às vezes o treinamento é longe, às vezes tem que pegar um ônibus para ir, tem que ir 2, 3 horas. Então a sua motivação tem que ser maior do que você pensa, meu amigo. Senão você não vai chegar nem alcançar nenhum objetivo. E muitas vezes as pessoas desistem por aí. Porque não tem uma estrutura familiar. Exatamente. Porque não tem um apoio de um pai que precisa ter um pai para poder ajudar, uma família que possa ajudar. Hoje, muitos jogadores se perderam até nas drogas, até no mundo, Sim. porque não tem uma estrutura familiar que possa ajudar, apoiar, né? Porque a sua maior referência é o seu pai, a sua mãe que está ali te apoiando, te ajudando, e a sua maior referência é Deus. Exatamente. Se você não tem isso com clareza no seu coração, você, por qualquer oferecimento para você de alguma coisa, você vai dar lugar. Você vai entregar. É a parte do refúgio, né? Exato. Você quer procurar um refúgio em algum lugar. E se você for imaturo, você vai procurar nas coisas erradas, né? E eu queria colocar um ponto também muito importante, que é a maldição hereditária, né? Que vem dos antepassados, que eu acredito que se a gente não tiver completamente em Cristo, isso até os dias de hoje ainda acontece. E você tinha dito que seu pai batia bastante na sua mãe. Isso. Ele tinha alguma dependência química? Tinha. Drogas, Meu pai usava bebidas? droga, meu pai bebia muito. Meu pai era dependente. Hoje em dia, né, ele não tem mais vício. Sim. Né? Eu não tenho assim um contato direto com meu pai sempre, mas eu fiquei sabendo que ele não bebe mais, né? Não usa mais drogas, também já está numa idade avançada, e glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Mas nesta época, dentro desse testemunho, ele foi um homem que trouxe bastante complexo para dentro de casa. A gente viu muita coisa errada dentro de casa. Então, o que me deixava mais saudável era isso. Que eu cresci sabendo, poxa, isso aqui eu não quero para minha vida, né? Então, por certo era eu não usar droga. Por certo era eu não beber, né? Então, por certo não era eu procurar esse caminho. Mas percebe, né?
que quando eu tinha 7 anos de idade, ele foi embora de casa, aí abandonou a minha mãe, e graças a Deus por isso, né? Porque do jeito que eles viviam não dava certo, e foi aí que é onde que eu me dediquei mais para tentar, né, realizar o sonho. Sim. Eu ainda criança, mas eu tinha esse objetivo. E eu batia nessa tecla que um dia eu ia ser um jogador de futebol. Sim. Né? Sou muito conhecido ali no Jardim Aracati, minha infância toda foi ali. Cheguei ali com 6 meses de idade e a minha vida toda foi isso daí, estudar e jogar bola. E jogava mesmo, né? Eu acredito que sim. Precisa saber por aí. Mas eu acredito, Legal, eu acredito que sim. Eu Você era acredito. camisa 10 lá? Eu era o 9. Tá forte, Gosta de jogar na frente. Centroavante mesmo, centroavante. O interessante é que depois que você tem uma maturidade espiritual, você começa a ver que a presença hereditária, ela nos confronta muito, né? Você era para viver totalmente ao oposto daquilo que você viu dentro de casa. Exatamente. Só que a situação hereditária é tão forte e a ação espiritual é tão forte que ela acaba te arrastando e te levando para a mesma situação que ocorria dentro do seu lar. Exatamente. Aí você vê, é porque o que é a maldição? A maldição também é aquilo que as pessoas declaram sobre a vida de outras pessoas, né? Sim. Eu acredito que, assim, muitos falavam assim, seus filhos vai ser isso, suas filhas vai ser assim. Meu pai mesmo ditava isso, né? Então, tem a família do meu pai, tem a família da minha mãe e tem aquele balanço, né? Uns já vão para o evangelho, outros já vão para outros, né? Outros departamentos e assim vai. Então, tinha essa briga espiritual também no meio da nossa família. Né? Então teve esse problema espiritual. Mas a gente sabendo que Deus, ele é o general de guerra e quando ele entra também, né, na batalha, ele entra na guerra, a gente são mais do que vencedores. Pastor William, agora com a sua experiência, né? Eu creio que é Deuteronômio 8 que fala sobre as maldições hereditárias. Não vou saber o versículo ao certo. Mas fala que sobre a terceira geração, né? Da nossa família, no caso, aquela maldição ela pode ser quebrada através de nós. Sim. Né? A Bíblia, ela muitas das vezes, ela não separa o que é homem e o que é mulher. Sim. Né? Então você acha que a gente pode carregar duas maldições hereditárias, tanto da parte do pai e tanto da parte da mãe? Porque ambos são famílias distintas, Sim. diferentes, e ambas se encontram, faz o matrimônio, que é o casamento, e se lança e depois tem os filhos. Então você acha que os filhos podem carregar esses dois tipos de maldição hereditária ou não? Ou carrega somente do pai? Então, eu acredito que é assim. A Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu acredito que quando a gente entra para dentro de um princípio que é a palavra de Deus, vem a libertação. Sim. Eu no meu caso mesmo, eu tive o entendimento que eu estava passando por alguma maldição hereditária que veio de antes, porque eu falava, como é que eu estou nessa situação, sendo que não era para mim estar, vamos dizer, pela lógica, né? Pela lógica do que a gente vivia. Então eu comecei a orar para isso, para Deus quebrar toda a maldição hereditária na minha família, por intermédio da minha vida. Sim. Então eu comecei a buscar isso e graças a Deus eu obtive o resultado. No entanto, que ainda eu tenho um irmão ainda que ainda tem um problema ainda, né? Ele ainda tem vício. Mas eu com as minhas 2 irmãs estamos no Evangelho, minha irmã, a pastora Gislaine, tem a pastora Elaine também, e a gente estamos praticamente num completo no Evangelho. Glória a Deus. Vamos partir para o próximo tópico? Tem isso. alguma... Não, vamos partir já para o próximo, né? Pro Tá. próximo. Você falou também que teve algumas frustrações também, né? Quais foram essas frustrações ao qual você... Referente ao futebol, ao futebol, né? Aos sonhos, aos né? seus sonhos. Qual é essa frustração? Então, a frustração é onde a gente estava falando do primeiro tópico, né? Certo. Então ele vai engajar em seguida, por quê? Você imagina você tendo uma dedicatória, né? Eu queria tanto, então fazia de tudo, para ser uma pessoa saudável, tal, aquela criança ir buscando, correndo atrás, na época passando por debaixo de catraca de ônibus, sim, né? Indo lá para Barra Funda e assim sucessivamente. Para fazer os testes Pra fazer fazer os sem testes. comer, Sim. igual eu cheguei para passar no
teste do Nacional, que é perto ali, e não consegui porque minha mãe não tinha condições de bancar uma bolacha recheada para mim comer, então eu ficava o dia inteiro com fome, essas coisas. Sim. Então, aí quando chega que, vamos lá, que deu certo, eu recebi o quê? O não em cima do que deu certo. Porque a minha mãe, por causa de uma carência, que hoje eu entendo, que não porque ela não queria exatamente. Acredito eu que ela não tinha, tamanho conhecimento que poderia ser um caminho bom, Sim. né? Sim. Naquela Sim. época. Então, ela falou que não poderia, porque ela trabalhava em 2 empregos, a minha irmã tinha que estudar também, e aí naquele momento eu falei assim, não, você não vai poder ir, porque quem vai cuidar da casa? Quem vai cuidar dos seus irmãos? Você era o mais velho, no Eu caso. era o mais velho, cuidava do Elcio e da Gislaine, entendeu? Então eu tinha um compromisso também de ser um dono do lar, né? Dono do lar, né? Então eu tinha que chegar, tinha que ter a comida pronta para minha mãe, para minha irmã, entendeu? Eu cuidava da casa, então eu cresci dessa maneira. Então, por causa dessa carência, não por outra coisa, por causa da carência, minha mãe resolveu falar um não. Aí nesse momento eu recebi aquilo, como eu já estava com 13 anos, né? Eu falei, meu irmão, sabe de uma coisa? Então acredito que assim, para esse lado do futebol, para esse lado, eu acho que não vai dar mais certo. Então agora vou bagunçar. Pronto, aí resolvi isso de um... Isso com quantos anos? 13 anos. 13 anos. 13 anos exatamente. Aí você entrou nas drogas. Então, aí o que acontece? Aí eu gostava de um sambinha, tal, essas coisinhas, né? Coisa E aí, de jogador de futebol. Coisa de jogador de futebol. Sambinha e tal, bagunça. Bagunça, mulher, outras coisas. Não são todos jogadores de futebol, tá, gente? A gente não tá generalizando aqui. Sim. Né? Mas é o que a gente vê. Isso. O jogador de futebol gosta, Exatamente. Né? Então já tinha esse caminho mesmo. Meus tios também. Chega só um pouquinho mais pra frente, por favor, meu primo. Isso, só pra ficar melhor ali. Isso. Meus tios também sempre foi DJ, né? Nostalgia, samba rock, essas coisas aí. Então, aí eu fui voltando para isso e comecei a me aprofundar. Aí conheci uma garotinha ali, aí a garotinha fumava, né? E aí eu já comecei a fumar também. E aí tudo em seguida. Aí já comecei ali a fumar um cigarro. E ali já começou o mundo obscuro se abrir, né? O portal da escuridão começou a se abrir aí, por intermédio dessa frustração. Esse é um ponto muito importante, porque a minha decadência espiritual foi aí, né? Porque você vê, eu tinha uma fé ativa, né? Eu tinha uma fé ativa de criança e de repente, de um dia para o outro, né? Abriu a porta da escuridão e eu caí para dentro. E aí tudo em seguida. Conheci já o cigarro, conheci a maconha e logo em seguida também a cocaína. Que foi nessa época, né? Dos 13... Aos 13 anos. Até os 17 anos. Me envolvi também no tráfico de droga, vendi droga também. Então, aí... Foi misturando uma coisa com a outra. Aí um dia, eu com 17 anos, eu estava na represa, né? Fumando lá na brisa, e só sei que Deus tomou minha mente lá e eu falei que aquela vida não era mais para mim. Aí eu voltei para o evangelho com 17 anos de idade. Então é como se fosse uma porta se fechou, né? Que foi a do futebol. E aí uma outra porta Se abriu. Se abriu pra abriu, ele. né? Se abriu de uma forma, tipo, apresentando, tipo, outras atividades, outros prazeres, né? E pra imagina. você ver que Achando que é a solução, né? Isso, o inimigo tem um papel muito grande sobre isso, né? Porque o inimigo, ele se apresenta já em meados da infância para a adolescência. Sim. Então é algo que já vai enraizando ali na sua infância, na sua adolescência, aquilo que você vê, aquilo que você também compartilha com seus amigos e tudo mais. Exatamente. E aquilo vai gerando dentro de você também a curiosidade. Mas aí já vem a parte da desobediência. Da desobediência, né? exatamente. Porque aí agora você para de honrar o pai e a mãe. Porque né? a fé também não parou de existir dentro do seu lar. Exatamente. Né? A sua avó continua na fé. Minha avó continuou na fé, continuou me protegendo, minha mãe também, só que eu comecei a desobedecer. Sim. Não vai, eu ia. Não faz, eu fazia. É onde tipo um não chega de uma mãe, né? Pelo fato daquela necessidade que ela tinha, exatamente, né? E por você também ser o filho mais velho, então o não chegou e chegou junto também uma frustração, chega tipo um bloqueio, né? Sim. Pastor William, nessa fase
dos 13 anos, o seu pai não era presente ainda? Não, meu pai já não era mais presente. Não era mais presente. Não era mais. Quando eu tinha 7 anos de idade, acredito eu que Deus colocou um basta, né? Deus colocou um basta. Pelo amor que ele tinha pela minha mãe, acredito eu, pelas orações, pelo que ela estava buscando. Então acredito que Deus colocou um basta ali, naquele relacionamento. Que estava sendo, né, muito, muito brutal. Entendi. Qual conselho você daria hoje para os pais que estão criando os seus filhos, que talvez tenham um sonho, né, de ser um jogador, um cantor, que seja, né? Qual a importância dos pais na vida hoje desses garotos, desses jovens que estão nos ouvindo, né, e vendo essa mensagem? Os pais que estão, né, de frente com os seus filhos, qual conselho você daria hoje para os pais? Para os pais e para os jovens também. Sim. Né? Primeiro vou para os jovens, o conselho é para os jovens. Obedeça o seu pai e a sua mãe porque é mandamento, né? Honra o teu pai e a tua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra, porque hoje nós estamos vivendo uma época muito difícil, que os jovens não querem obedecer mais, né? Sim. Não quer mais obedecer nem o pai e nem a mãe, e é por isso que está esse caos, né? Sim. As pessoas estão depressivas, está esse caos aí no mundo, por causa da falta de obediência. Eu acredito nisso. Então, eu acredito que primeiro é do filho para o pai, né? A obediência vem do filho para o pai e não do pai para o filho. Isso é muito forte. Mas é claro que o pai e a mãe ele tem um papel muito importante do quê? De cobrir os seus filhos em oração. Porque tudo debaixo do céu tem um propósito da parte de Deus, né? Então, o caminho está na mão de Deus por intermédio da vida dos pais. Porque a Bíblia também vai dizer que o pai ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Exatamente. Então, quem está com o controle na mão, né? É o pai e a mãe, por intermédio do ensinamento. Então, eu acredito que tudo dentro de um consentimento da parte de Deus, ele é válido. Porque, assim, o evangelho ele tem que ser ministrado de todas as formas. Não importa de que maneira o evangelho seja pregado, ele tem que ser pregado. Sim. Entendeu? Então, eu acredito que tudo dentro de um propósito da parte de Deus é válido. Tem que buscar pelos filhos, né? Saber realmente o que Deus tem para a vida dos filhos e deixar Deus ser Deus. Eu acredito nisso. Uhum. Por que eu falo isso? Porque às vezes também eu queria jogar bola, mas Deus queria eu com a casa de recuperação hoje. Sim. Entendeu? Sim. Então propósito, assim, né? Exatamente. Eu não entendi lá no começo, né? Mas hoje eu entendo todo o propósito que veio nesse percurso mesmo, eu não entendendo antes. Mas hoje, como posso deixar um ditado aqui? Pode, que ele é bem claro e eu gostaria até que vocês gravassem, né? Porque assim, Deus ele complica, depois ele descomplica, depois ele explica por que ele complicou. Entendeu? Eu vou falar pra você, eu não entendo nada disso daí. Quando eu tento entender bagunça, aí eu falo, não, tá bom, senhor, eu vou entender mais um pouquinho. Bagunçou de novo, depois bagunça de novo, depois Deus vem com a resposta. Eu falei, amém, não entendi nada, mas Deus veio com a resposta. Exatamente isso. Então você passa por esses estágios, né? E aí você fica ali. E se você querer entender, vai dar ruim pra você. Vai dar ruim. Então é melhor você viver o propósito de Deus com intensidade e só vitória. Tá bom? Em nome de Jesus. O segundo, pra família? Pra família, tem que falar pros pais. Você falou pros jovens, agora pros pais. Então, não, eu falei pros jovens e falei assim, eu acredito que eu falei pros pais também. Que eu falei assim, que os pais eles estão com o quê? Com controle vamos colocar aí, Deus ele fala com os pais, né? Eu acredito que os pais eles devem buscar pelos seus filhos. Autoridade do lar, Isso, né? Exatamente. Então assim, o que o pai quer pro filho? O que o pai quer pro filho? Quer o melhor, né? E qual o melhor pro filho? Né? Eu acredito que o melhor para o filho é a presença de Deus, não tem outra escolha, né? Mas claro que dependendo do propósito, do investimento que você está tendo para o teu filho, eu acredito que os pais devem apoiar os seus filhos no certo, né? No certo, tá bom? E aí você tinha falado também, pastor William, a questão que você estava nas drogas, afundou nas drogas, né? E você estava na beira da represa, né? E aí você voltou, como que foi isso daí, aos 17 anos, para a igreja? Explica melhor isso. Eu estava num estado bem profundo, assim, bem crítico, vamos dizer, né? Aprofundado mesmo, tanto no tráfico de droga na época,
né, aos 17 anos. Eu tinha uns 2 amigos de infância, a gente se envolveu nessa parte do tráfico de droga. E eu fumava muita maconha mesmo, entendeu? E aí, nessa hora a gente tava, vamos se dizer, de folga, né? E a gente ia pra beira da represa, que lá no Aracati tem a famosa terceira cerca, que hoje tem até a base policial lá. Eu acredito que não tem mais tanto intensidade, mas na época tinha. Era um lugar reservado ali para as pessoas irem nadar ali e Teu fumar lazer, maconha mesmo. Teu lazer ali. Nesse caso aí Já não é lazer, né? Entre aspas. Entendeu? Aí tudo bem. E aí, só que nenhum desses dias, é por isso que eu digo que assim, eu entendo que o escolhido não tem escolha, né? Eu acredito que é assim, quem convence o homem não é o outro homem, né? A gente pode falar, né? O dia inteiro, Sim. mas quem convence o homem é o Espírito Santo. Então, nenhum desses momentos que eu estava ali, né, aí me bateu um momento de lucidez, né? Eu comecei a perceber o que eu estava fazendo ali. Comecei a fazer um cálculo, né? Por que eu estava vivendo aquilo ali? Então Deus começou a falar comigo, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo, e eu comecei a chorar muito, 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 muito. E aí eu falei para os meus amigos ali, até eles começaram a tirar o barato mesmo, começaram a vir com força. Imagina, né, os camaradas tudo fumado, né, na brisa, e eu chegar e falar assim, não, meu irmão, eu tô indo embora porque eu tô sentindo Deus na igreja. Você imagina, meu irmão, né? Eles não estão entendendo nada. Falou, você tá doido, né, meu? Começaram Esse aí a fumou risada, legal, né? E imagina eu chorando, sentindo Deus no lugar, né? Porque Deus começou a falar comigo, né? Que ali não era mais o meu lugar, que ele tinha uma chamada comigo. Uma testificação no sabe? seu Aí eu fui impactado para casa, que é uma distância aí de uns 500 metros até em casa lá. Aí eu fui pra casa e entrei pra dentro de casa, tomei um banho, ali eu fiquei. Falei, hoje eu vou pra igreja e hoje eu vou levantar minha mão pra Jesus. Acabou, e eu fiquei ali quietinho, minha mãe sem entender nada. E aí deu o horário do culto, eu fui pra igreja. Aí quem tava pregando, o saudoso pastor João Batista, ele pregava que Jesus é lindo. Jesus é lindo. E ele falava com muita intensidade, Jesus é lindo, 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 lindo. E aquilo virou um impacto assim, eu falei, rapaz, Jesus é lindo mesmo. Né? E eu no culto, e aí chegou a hora que terminou a mensagem, ele fez um apelo para quem queria aceitar Jesus ou retornar para Jesus, como é feito nas congregações. E ali naquele momento, para você ver, eu fui para retornar para o Evangelho, né? Bem e consciente, fui lúcido, fui racional mesmo. Só que chegou na hora de levantar a mão e aí? Parecia que tinha um chumbo na minha mão, não conseguia. Aí o inimigo começou a trabalhar no quê? Você não vai jogar mais bola, porque a Deus e Amor não pode isso. Você não vai assistir televisão mais, e aqui não pode. Ó, você não vai poder usar mais bermuda, não vai ficar sem camisa. Ó, pra você ver, ó o confronto. Aí eu tomei aquele choque, né? Falei, eu vou me converter aqui na Deus e Amor, e é assim, né? Eu sou muito intenso, né? De tudo que eu sempre fiz, sempre faço. Eu sou muito intenso. Então eu precisava ser muito racional naquele momento de saber a escolha que eu estava fazendo e na congregação que eu estava, que eu já tinha conhecimento disso. Mas só na hora que eu fui, eu falei assim, não, o sangue de Jesus tem poder, porque Deus me chamou, foi para cá mesmo. Aí levantei as 2 mãos para Jesus. E aí naquele momento, Deus me alcançou ali, foi uma bênção. Aí dos 13 aos 17, escravidão de drogas. Aos 17 anos, volta para o Evangelho. Isso. E aí tem um segmento no Evangelho de transformação, de um outro estilo de vida. Outro estilo de vida. E como que foi esse estilo de vida? Então, aí com 19, eu já tinha, mesmo eu estando no mundo, já tinha a minha namoradinha, né? Quando eu voltei, sobre até pressão, vamos dizer, ela veio para Jesus também, aí aceitou Jesus, aí ficamos ali, eu com 19 anos, ela com 16, o parceiro, a gente casou. E aí eu vivi uma forma muito intensa dentro da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Porque um jovem dentro da Igreja Pentecostal Deus e Amor, desenvolvendo
um ministério grandioso que veio da parte de Deus. Eu com 2 anos já dentro da congregação, Deus me deu o ministério de louvor, que eu cuidava do grupo Labareda de Fogo, um grupo bem conhecido. O pastor me entregou esse grupo com 4 jovens. Ele queria me entregar a mocidade na época, só que eu era bem jovem, muito racional, buscava muito a Deus, tinha muita seriedade. E eu falei que a mocidade eu não queria não, mas se ele quisesse me entregar um grupo de varões, poderia dar certo. Ali começou meu ministério também dentro da Deus e Amor. Aí vamos orar mais um pouquinho. Aí oramos mais 7 dias, aí ele veio e falou assim, ó, mas só que você vai pegar esses 4 jovens com você. Aí eu falei, não tem problema, Deus vai fazer uma obra. Porque eu era muito intenso na busca, né? E ali ele me deu a liberdade, eu falei, eu preciso da chave da igreja que a gente vai começar a fazer o culto de consagração com os jovens, pela manhã. Aí entregou a chave da igreja, então já comecei a ter mais responsabilidade. E aí com esses 4 jovens a gente começou a buscar muito no monte, todo dia monte, consagração, evangelismo. E aí quando a gente foi perceber, já estávamos em 32 jovens fora a banda. Nossa, que bênção, hein? Atendendo bastante cartas, indo para bastantes congressos. Mas aí eu comecei a pregar também a palavra. Aí eu comecei a ser pregador de campo. Aí eu fazia, vamos colocar aí, Campo do Grajaú, fui para Piracaia pregar, pregava em vários lugares, né? Aí eu tinha a carta para me pregar de segunda a segunda. Aí comecei a pregar todos os dias. Eu tive que entregar o grupo com 32 jovens para me viver pregando. Então eu comecei a ser um pregador itinerante na época, né? Só pregando todos os dias e vivendo dessa obra, né? Vivendo até do próprio recurso da obra ali e indo tudo muito bem. Agora vai chegar um ponto importante, hein? Porque assim, ó, não é só Deus que abre porta, não. Deus ele abre porta, mas o inimigo abre também. Abre, né? Entendeu? E aí chegou um ponto aí que eu não quis mais, pra mim, eu tava incomodado. Aí imagina, vamos colocar aí, uns 8 anos direto pregando a palavra de Deus, e Deus sempre cuidando de mim, de dentro da minha casa. Aí eu resolvi arrumar um emprego registrado. Só que Deus já tinha falado pra mim que não era o tempo de eu trabalhar registrado. Só que pra mim, eu não poderia ficar assim, vivendo só de pregação, né? Eu queria trabalhar registrado. Aí foi onde eu arrumei um emprego de cobrador, aí começou a minha decadência tudo novamente. Tipo aquela... Tipo deserto, né? Jesus 40 dias no deserto, o diabo ele apresentou outras situações para Jesus. Exatamente. E não faltava nada. Não faltava nada. Não faltava nada. E aí o diabo oferece riqueza, ele oferece reinos, ele oferece porta, ele oferece outras situações, né? Assim como aconteceu com Jesus também, acontece com cada um de nós. Eu já ouvi falar muito, né? Nem todo topo e nem todo aquele que está lá em cima foi Deus que colocou. Exatamente. Né? Isso é muito interessante, né? Só que nesses 8 anos o pastor ele já estava casado, não estava casado ainda? Não, estava casado. Já estava casado, já estava com exercendo, filhos. Exercendo o ministério, sim. A Jennifer e o Júnior, que são meus filhos mais velhos, né? A Jennifer hoje é missionária lá da igreja pentecostal Juízo Final. E o meu filho Júnior. A minha filha tem 23 anos e meu filho 22. E aí, então, nesse meado de tempo, dos 17 aos 25 anos. Isso, 25, 26 anos. 25, 26 anos, foi fazendo a obra, pregando, cuidando de jovens, mas também veio o casamento. Veio o casamento. E veio os filhos. Veio o casamento e veio os filhos. Tudo certinho. Só que nessa situação, de pregando de segunda a segunda, chegou uma hora que cansou. Não quero mais. Eu quero. Não posso viver de pregação, não consigo viver de pregação. Veio de mim mesmo a escolha errada. É onde que o inimigo ele espera só uma brecha, né? Exatamente. Enquanto você estava no posicionamento, estava tudo certo. Tudo andando muito bem. Só que a partir do momento que você lançou essa ideia, é onde o inimigo ele veio como um leão. Exatamente. Né? Bramindo já, falou assim, opa, eu estava esperando só essa brecha. Só essa brecha. Aí foi quando você começou a trabalhar cobrador de ônibus. Isso. Aí pronto. Aí eu abri uma nova porta para o mundo obscuro de novo. Porque eu consegui me sustentar até por um ano, mais ou menos.
porque eu buscava muito no monte, né? Então pra mim ia dar certo ali, né? Que eu queria trabalhar registrado, era o que importava. Só que o que acontece? O inimigo, ele sabe como que ele trabalha. Então a primeira coisa que ele fez, me tirou do horário de culto. Cuidado com o emprego que tira você do culto. Viu? Cuidado. O pastor William deixou bem claro aqui, claro hein? aí. Nem toda porta que abre foi Deus que abriu. Exatamente. Nem toda porta que abre foi Deus que abriu. É verdade, irmãos. Porque você vê, você tá indo tudo bem e de repente você entra por uma porta achando, né? Cuidado com o achismo também, que muitas vezes a gente acha muita coisa e no final dá ruim, né? Porque em Provérbios vai dizer que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o final dele é a morte. Então aí foi a decadência. Porque aí cobrador nem precisa testemunhar muito, né? Cobrador e motorista de ônibus já sabe como é que é, né? Já sabe como é que é a conduta sem generalizar, né? Sem generalizar, porque eu conheci homens de Deus também, dentro da empresa de ônibus que eu trabalhei, nas duas. Conheci homens crentes. Fiéis. Isso, mas a maioria, meu irmão, é só Jesus. 80% é só pela graça. Só pela graça mesmo. E aí nessa daí, meu irmão, deixei me levar novamente. E aí foi aqui começa o meu testemunho de verdade, né? Que aqui, quando eu entro para cobrador de ônibus, aí eu me afasto do evangelho, foi aonde que aí eu perdi tudo. Aí eu perdi a família, né? Perdi a família para as drogas. Aí eu comecei a tomar remédio controlado, entrei num grau de depressão muito forte e tentei, né, me recuperar de alguma forma sozinho, mas nada. Tudo me levava para onde? Para droga. Você saiu do caminho da promessa. Saí do caminho da promessa. E aí a comecei a viver tudo de novo, aquilo que eu tinha vivido aqueles 3 anos, mas agora com mais intensidade, né? Mas aí o senhor já reconhecia que já tinha se tornado um viciado de novo ou ainda não reconhecia? Você sabia que estava numa situação ruim. Sim. Mas, tipo, já tinha aquela autoidentidade, falava assim, não, eu sou viciado e preciso de ajuda. Não tem isso. Porque não tem. A maioria, eu acredito que 100%. O homem nunca reconhece que ele é viciado. O dependente ele não vai reconhecer que ele é viciado. Não existe isso. Aí, pastor William, pra gente fortalecer mais esse tópico, quanto tempo demorou pro seu casamento acabar, pra sua esposa ir embora? Quanto tempo demorou para você perder o serviço e para você perder tudo aquilo que você achava que foi uma porta assim ampla que abriu para você dar um salto na sua vida? 12 anos, exatamente isso. Dentro desse período de 12 anos, eu tive muitas conquistas dentro do evangelho, e aí o período de percas que foi também assim, bateu aquele vento mesmo que soprou e levou tudo embora. Só não levou minha vida porque Deus guardou. E você foi pro fundo da depressão. Incluiu, na verdade, a depressão Que no era decorrer drogas, da caminhada. isso. Porque você imagina, né? Toda sexta-feira eu saía do serviço e ia pra onde? Droga. Voltava só na segunda-feira. Aí você imagina, a mulher esperando com as crianças em casa, o cara não chega. Porque o cara tá na onde? Tá nas drogas. O que passava na sua cabeça na época da depressão? O que trazia na sua mente? As coisas do passado, que atingia fortemente o seu coração, a sua mente? Qual era a batalha na sua mente nesse momento? Não, eu acredito que a depressão, por experiência e com propriedade, Sim. eu vou falar aqui de depressão, né? A depressão alcança a pessoa no quê? Na parte dele não conseguir o que ele almeja. Você entendeu? Então o cara se apega numa situação crítica, vamos colocar aí, vai. O homem tem que ser o quê? Homem. Uhum. O pai de família tem que ser o quê? Provedor. Provedor, cabeça. Né? Então você imagina você sendo um provedor e sendo um homem, um sacerdote, você sabendo disso. Sim. E de repente você não consegue lidar com a situação. Você não consegue
ser essa pessoa que você deveria ser. Entendeu? Então você imagina você hoje, você pega o seu salário e você não chega com o seu salário em casa. Isso. Aí no outro dia a esposa acorda, compra o leite das crianças. Aí você não tem. Você cheirou tudo, o leite das É crianças. o Né? falso prazer, né? Sim. Porque a droga e essa situação, ela traz um prazer momentâneo, né? Eu falo com propriedade porque eu também já fui dependente químico. E então é um prazer tipo momentâneo. E aí quando você não tem mais aquele prazer, vem a depressão. E quando você chega em casa também, você não consegue ser o provedor, Isso. porque você vê que está faltando as coisas e todo aquele dinheiro que você tinha, você gastou e gastou mal gastado, é onde vem a depressão. Exatamente. Aí vem a parte do bipolarismo. Né? Tem muita gente que começa a ser bipolar. Né? O que é o bipolar? Eu fui constatado também pela medicina como F31 e F19. Que significa assim, a pessoa não tem controle sobre as suas emoções. Se ele tá feliz, ele vai pra droga. Se ele tá triste, ele vai pra droga. Então, se tá dando tudo certo, droga. Se tá dando tudo errado, é mais droga ainda. Né? Então, o cara não tem controle sobre as suas emoções. Então, aí vem essa parte do bipolar. O bipolar é o que a gente estamos falando aqui. Que ele não consegue identificar que ele realmente é dependente. 100% dependente da droga. Ele até consegue fazer alguma coisinha ali para tentar, vai manipular uma situação, maquiar, mas a verdade mesmo é que ele tá vendo, que ele tá visando, é a droga. Sempre vai sair na droga. A visão, tipo... Vamos lá, vou o comprar subconsciente isso. sempre vai levar pra droga. Sempre. Vou guardar isso aqui e tal. Vou comprar logo isso aqui primeiro, mas o dinheiro da droga tá separado. Então, só que o cara não percebe que realmente ele tá dependente. E aí vai deixando se levar, e aonde que eu cheguei mesmo num grau mesmo de dificuldade. Aí já tinha perdido tudo. Eu tentei ainda, vamos falar de datas aqui, né? Vamos falar de data aqui. Em 2007 eu comecei a entender que eu precisava de ajuda. Em 2007 eu calculei isso. Falei, opa, eu tô precisando de ajuda, porque eu não consigo mais ter o autocontrole. Pronto, aí consegui identificar isso. Só que o que acontece? Eu comecei a tomar os remédios, achando que ia dar certo, e aí fui internado também na primeira clínica, não sei o nome, não me lembro, né? Que eu tinha esse problema de tomar remédio, então, né? Mas era a pastora Maria Alva na época, lá no Santa Júlia. Era uma casa de recuperação ali, fui pra lá. Só que qual era a base do tratamento? Remédio. Que eu tomava remédio, diazepam, Mictrilina, Aldol e etc, né? Cheguei a tomar quase 16 remédios controlados na época. Isso todo dia? Todo dia. Eu tomava 3 um horário, 4 outro horário, assim, né? Mas dentro do período do dia, uns 16 remédios controlados eu tomava para tentar... na verdade, só mudava o estilo de usar droga, né? Porque remédio controlado, eu ficava só chapado de remédio. Vamos colocar essa pauta aqui. Sim. Eu ficava chapado de remédio. Aí depois, em 2008, eu fui para uma lá no Ponte Alta, Pastor Edson, Apóstolo Edson também, que era uma lá no Ponte Alta, mas me colocaram bem longe. E o que aconteceu? Só remédio também. Então não tive tratamento. Eu fui só passar um tempo no lugar, e tanto que eu fiquei assim, sem nem saber assim direito como que passava o dia, só acordava, comia, dormia, só vivia dessa parte aí. Foi aí que eu comecei a entender que eu estava precisando, mas mesmo assim eu não soube lidar com a minha dependência, que eu fui me enfiar em remédio, entendeu? Aí, foi quantas passagens por clínicas? Então, aí vamos lá, 2007, 2008, aí beleza, saí do Apóstolo Edson, continuei na questão de CAPS ali, só que aí foi aonde que começou a minha decadência, que eu fui pra rua. Então, até esse momento era só álcool, maconha e cocaína. O crack ainda não tinha se apresentado, ou já? Não, de uma forma direta não. Mas eu já tinha experimentado o mesclado e tal na época. Mas o crack, vou chegar nesse ponto aí, que é muito importante também. Vou chegar nesse ponto aí. E o crack, ele veio dentro dessa trajetória também. Porque aí vamos lá, eu abandonei os remédios e fui pra rua.
Como assim? Eu tinha vez que eu dava aquela lucidez e eu trabalhava na rua de alguma forma para tentar ganhar alguma coisinha. E aí é onde que vinha umas recaídas minhas, né? Umas recaídas. Eu trabalhava de vendedor de rua. Como é que a gente dá o nome? Vendedor ambulante, não? Isso, vendedor ambulante. Que eu vendia óculos, relógio, vendia essas coisas. E aí sempre eu tinha uma recaída. E aí eu abandonei os remédios. E aí dentro dessa questão, uma certa feita, eu tive uma recaída, só que eu estava usando o quê? Cocaína. Porque para mim, o extremo era o crack, né? Então eu nunca imaginei que eu ia chegar no crack. Nunca imaginei que eu ia chegar no crack. Mas aí em uma dessas recaídas, eu conheci uma jovem na favela onde que eu tive a minha recaída. A gente entrou para dentro de um barraco ali só para usar droga. Não teve nada assim. Foi só para usar mais, droga, nada mais. Foi para usar droga mesmo. E aí passa um dia, passa 2 dias, e aí você vê, aí o cara fica, como diz o povo aí, fica bruxo, o cara não quer sair do lugar e tal. E numa dessa, a jovem falou assim, ó, acabou a cocaína na biqueira, só tem crack, porque ela usava o crack. E aí o que eu já tava? Eu já tava na vestimência de usar o quê? A droga, e era cocaína. Então, que e eu não viesse. queria, então eu não queria sair do lugar. Porque, né, pra mim seria estranho, né? Todo mundo me conhecia e tal, e eu vivendo aquela vida de recaída. E pra mim seria uma vergonha se eu saísse do barraco ali naquele momento que eu tava. E aí, essa moça chegou a buscar, não. Aí veio o diabo, né? Usando a jovem, dizendo, não, é a mesma brisa. Não tem problema não, você vai gostar e tal. E aí você imagina, ali foi o laço do passarinheiro, né? Armadilha para me levar para um mundo mais obscuro ainda, que é o que eu não imaginava o que eu ia viver depois daquele dia. Que eu experimentei. Declínio espiritual. Não, mas é declínio com força, Com força mesmo. Declinou mesmo. Elevador do 23 pro 0, meu irmão. Entendeu? Aí com o vento soprou mesmo. Foi para o Vale da Sombra da Morte com força. Exatamente, foi aí que eu experimentei o crack. E aí, na verdade, naquela época ali, aí quando eu experimentei, parece que o corpo identificou ali, aí pronto. Aí dali em diante eu comecei a viver pro crack. Aí foi rua. Aí foi rua. Aí dali em diante, eu fiquei naquela parte de ir em casa e sair, de ir em casa e sair, de ir em casa e sair. E aí do ano de 2008, do ano de 2008 até o ano de 2015 para o ano de 2016, eu fiquei oscilando entre rua, casa de recuperação, rua e casa de recuperação. E a sua mãe, pastor? Como que ela lidava com essa situação? Então, minha mãe é, como sempre, muito sofrida, mas muito amor, né? Mãe é mãe, né, meu irmão? Então, mãe, ela é contra todos em favor do filho. Não abandonou? Não abandonou. Não abriu mão? Não abriu mão. Acreditou? Acreditou. Porque a fé que ela tinha era bem maior do que a fé do homem. É a fé não fingida, né? Interessante. É o tema que está aqui hoje. Posso dizer que a minha mãe também tinha uma fé não fingida. E eu vou até lembrar de uma profecia que uma certa feita ela deixou no portão, que às vezes eu nas minhas recaídas e tal, na rua ali, aí às vezes eu ia tomar um banho, 2, 3 meses, né? Que eu ficava chapado na rua, e aí eu ia em casa lá tomar um banho, ela me dava uma marmita e tal, aí me recebia muito bem. Aí uma vez eu cheguei em casa e quando eu saí ela me entregou a marmita, me entregou umas pecinhas de roupa, ela falou assim, ó, um dia, Deus falou no meu coração, que você vai parar um carro novo aqui na porta da minha casa. Meu Deus. Forte. É forte. Forte. Olha só, isso é o poder da oração de uma mãe, irmão. Tremendo. É o poder da oração de uma mãe. É pergunta pela emoção aí, mas Não. é forte. Meu irmão, é Isso uma marca fé a não vida, né? fingida, irmão. Sim. É uma fé marca a não vida, fingida. né? Aqui Quando- é pra isso mesmo. É justamente pra você expor. A gente não deve ter medo de expor as nossas fraquezas. Eu quero colocar um ponto aqui que não é pelo carro, Sim. é pela profecia que ela Sim, lançou naquele momento de decadência, né? Como é que ela profetiza pro mendigo? Quando ela fala O cara sobre zero o à carro, esquerda. ela Sei profetiza sobre um algo novo chegando na porta dela. Exatamente. Olha, Você entende? olha a importância da palavra de uma mãe
que vai de encontro a um filho mesmo na decadência, no momento difícil, dificuldade, uma palavra que o Espírito Santo desce sobre ela e vai de encontro ao coração. dele. Eu ainda não parei esse carro novo na porta dela, mas já parei alguns carros que Deus já preparou. Já perdeu até as contas. Deus já preparou alguns veículos aí. Glória a Mas Deus. você não parou o carro novo, irmão, mas você chegou lá e apresentou o novo de Deus. O novo de Deus. Esse é o interessante. Porque, às vezes, né, o Espírito Santo testificou tremendamente sobre ela. Né? E se a gente levar para um lado espiritual, a mãe sempre quer que a gente conquista. A mãe não quer que o filho seja um derrotado, a mãe não quer que o filho seja menosprezado, não. A mãe quer que o filho tenha um bom carro, uma boa casa, tenha uma boa estrutura. Né? Isso é o sonho de toda mãe. Não só de toda mãe, mas do pai também. O pai que é consciente. Né? Ele quer que o filho ali seja um homem próspero na vida. Né? Alcança, exatamente. Então, quando ela fala que você vai estacionar um carro novo, ela era tipo profetizando, vendo aquela situação que você estava vivendo e que um dia você ia chegar renovado lá na casa dela, né? Isso é interessante. Quando a gente começa a enxergar uma história e aí vem os significados daquilo que a sua mente, o seu coração dá, Deus ele usa as pessoas no momento certo, no tempo certo, para que a palavra dele alcance o seu coração e dali saia uma transformação. Exatamente. E a história que nós conta, talvez você está ouvindo a nossa história, a história do pastor William, e talvez você ache que está no mundo aí caído, nada vai dar certo na vida, mas Deus vem com uma palavra. Exatamente. De um pai, de uma mãe, de um irmão, a pessoa que esteja mais próximo de você, Deus tem uma palavra na sua vida. Porque a palavra dele é viva, eficaz, é mais uma espada que entra no coração, na alma. E aí faz toda a diferença. Talvez você está vivendo um momento assim também e não sabe o porquê. Mas Deus sempre tem uma palavra para você. A sua história não acabou, ela vai continuar, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Então você mãe, você pai, profetiza sobre a vida do seu filho. Seu filho não é um perdido, seu filho não é um derrotado, seu filho não vai permanecer nessa situação. Pode ter certeza que tem um Deus que tudo pode. Tudo pode. Amém. Agora, quais são os tópicos que você escolheu? Morador de rua, né? Morador de rua. Agora fala um pouco sobre a estadia no exatamente. Hotel 5 Estrelas. Exatamente. Então, aí nesse período de 2008, falando de datas, então eu fiquei em 2009, 2010 e 2011, morando literalmente na rua, vivendo só pro crack. Uma coisa muito importante aqui, que assim, você vê, minha mãe queria me ajudar. Minha família, na verdade, meus irmãos, minha família, meus tios, todo mundo queria me ajudar, mas eu não queria ajuda. Né? Eu não tinha a capacidade de sair daquela situação. Todo mundo queria me ajudar, mas eu não. Então, não tem condições. Eu costumo dizer lá na casa de apoio que é assim: se você quiser, Deus quer também. Mas se você não quiser, nem Deus pode fazer nada. Você precisa abrir uma oportunidade. Então, eu decidi que eu ia viver essa vida dissoluta, né? Ficar ali perdido, mas sabendo que Deus ele tem um propósito em cima de tudo. Porque eu vivi muitas experiências na rua, muita experiência ruim. Como é que era a rotina? A rotina era assim, ó. Eu dormia, né? E acordava, e vamos colocar aí, eu passava 7 dias acordado só em pró do crack. Meu Deus. Tudo que se eu pegasse uma xícara dessa daqui, ó, eu conseguia vender ela por R$10 para me usar o crack. Qualquer coisa que eu ganhava, crack. Se as pessoas me dessem, uma cesta básica, eu vendia para usar crack. Então tudo era transformado para usar crack. Literalmente, todo o período desses 3 anos que eu passei direto, porque teve mais um pouquinho ainda, né? Todo esse período que eu fiquei diretamente, tudo era transformado em crack. Fiquei realmente era uma ruína dependente do crack, mendigo literal. Para comer, tinha que visitar a caçamba de lixo, revirar os lixos, entrava dentro das caçambas de lixo. Quando ia ver, os ratos estavam pulando em cima do pé. Tinha que chutar os ratos
de dentro das caçambas de lixo, achava uns pedaços de pizza no meio da rua, cheio de formiga, batia, comia. Então você vê, uma vida dissoluta, miserável, pedia nos portão, muita gente também me dava comida na rua, muita gente pregava o evangelho para mim, muita gente chegava e falava assim, eu não acredito. Poderia ser até outro, mas você eu não acredito. Não acredito. Eu falei, mas estou vivendo isso daqui. Mas as palavras foram sementes que foram plantadas e por isso que Deus me guardou. Meu Deus. Mas foi isso daí. Até o ano de 2011, né? Então até o ano de 2011 eu fiquei. Por que 2011? Porque no ano de 2011 eu cheguei na casa de recuperação Nascer de Novo. Olha o nome, Nascer de Novo. Pastor Ronaldo Marchi é o que preside, é o meu paizão na fé, o meu pastor, e tudo que eu aprendi referente à casa de recuperação foi com ele. Fui discipulado por ele, tenho muita gratidão a Deus pela vida do pastor Ronaldo Marchi, a pastora Elaine, é um povo abençoado. Se falar de amor, eu costumo até dizer para algumas pessoas que ele representa Cristo aqui na terra. Vocês precisam um dia conhecer o pastor Ronaldo Marchi. É o homem do abraço. Ele te dá aquele abraço, o abraço libertador, pastor Ronaldo Marchi. E quando eu cheguei na casa de operação Nascer de Novo, ali a minha vida começou realmente mudar. Ali minha história começou a mudar. Mesmo eu tendo as minhas recaídas, né? Que eu cheguei a ficar por um tempo, aí saía, caía, né? Aí voltava de novo e aí comecei a aprender tudo referente à casa de operação. Cheguei lá, com 2 meses eu já comecei a ser obreiro, aí daqui a pouco eu já comecei a ser monitor, e aí comecei a cuidar da casa, e ele começou a investir no meu ministério, e ele falava para mim que Deus tinha algo diferente comigo. E ele sempre falava, Pastor Ronaldo Marchi, ele sempre enxergava, né, esse momento que eu vivo hoje. Ele falava assim, ó, você é José, você tem algo diferente sobre a sua vida, tem uma unção separada para a sua vida, você só precisa entender. Mas aí toda vez que era para mim entender, eu não entendia. Né? Demorou para entender. E nesse momento da sua vida aí Por favor. E nesse período aí da sua vida de altos e baixos, depressão, você quis até a morte mesmo, a questão de remédios também que você tinha comentado aí. Rapaz, esse daí foi um ponto fundamental que você colocou aqui. Esse daí eu acredito que é o melhor tópico de todos aí. Eu cheguei num grau de depressão tão profundo, e na época eu tomava os remédios controlados, que eu cheguei numa situação que pra mim, eu coloquei na minha cabeça que pra mim não tinha mais jeito. Eu não tinha mais uma história para me viver. Eu precisava dar um fim no que eu estava fazendo com as pessoas, né? Para mim eu estava, assim, não só me maltratando, mas tinha pessoas que gostavam de mim que estavam sendo maltratadas também. Comecei a pensar nos filhos e tudo, e eu não estava conseguindo ser o cara que eu gostaria de ser, né? Então eu comecei a imaginar, então para mim é sem sentido. Eu vou viver nessa vida. E aí foi aonde que um dia eu peguei 80 comprimidos controlados aproximadamente, desci para uma adega perto de casa, até hoje eu não esqueço, pedi 1 litrão na época, que era o litrão, e eu nem gostava de bebida, não gostava de bebida alcoólica, mas eu pedi porque o intuito ali naquele momento era finalizar a minha vida mesmo. Dar um ponto final. Ainda bem que eu não sou o dono da vida, né? Ainda bem, né? Então eu tomei os remédios ali, descartelei tudo, descartelei ali as cartelas de remédio, vários tipos de remédio controlado, Aldol, Mectrelina, diazepam, e um monte de cartela de remédio ali, e eu fazia assim, ó, na mesa e tomava cerveja. Aí eu só me lembro que eu levantei da mesa e aí eu coloquei a mão no bolso, eu tava com o meu RG e aí não lembro de mais nada. Aí veio minha mãe pra história, novamente. Aí entra minha mãe na história, dizendo que eu cheguei em casa que eu tinha feito
essa situação e ela falou, entra dentro do ônibus, vai pro Moimirim que eu tô chegando lá. Só que eu não lembro de nada. Aí me contaram isso daí, que eu peguei o ônibus e aí só que quando eu fui descer do ônibus eu caí dentro de uma poça de água lá que estava perto do ponto de ônibus, chamaram o SAMU e me socorreram. Quando eu chego no hospital em Moimirim, qual é a notícia e o diagnóstico? Mãe, realmente o seu filho se matou, seu filho tirou a própria vida, se suicidou. Que ele tomou muito, veio intoxicado e tal. Então essa foi a notícia para minha mãe. Aí vem minha mãe testemunhar, que eu não lembro de nada. Aí minha mãe falou que quando ela recebe a notícia, ela vai para onde? Para oração. Isso que eu falo, né? A oração, ela é a chave da vitória. A oração ainda é o fundamento, né, de Deus. É trazer o livramento para dentro da família, de casa. Sim. Então minha mãe vai para a oração e ora a Deus assim, que até hoje ela conta. Deus, o Senhor falou para mim que o meu filho é de salvação. E se ele tirar a vida dele, ele vai para o inferno. Então eu não aceito isso. Devolve o fôlego de vida dele. E minha mãe fez uma proposta para Deus. Propôs para Deus. Faz assim. Devolve o fôlego de vida dele. Aí o Senhor santifica ele. Dá um tempo de purificação para ele. Coloca uma pneumonia nele e mata ele. Pode levar embora. Jesus, mas leva ele salvo. Hã? Será que a dona Josefa é crente, meu irmão? Colocou a fé em ação. E aí dentro desse propósito, Deus assim por bondade fez, né? Eu voltei novamente à vida. E sabe o que é o mais interessante? O mais interessante? Que eu não voltei para Jesus, irmão. Voltei para a rua de novo. Meu Deus. Você acredita nisso? É muita ingratidão, não é não? É gratidão com força. Mas era a dependência que era tanta. Quando eu saio do hospital, eu já saio o quê? Focado no quê? Na droga. Mas minha mãe tinha joelho. Aí que muda tudo, né? A importância de uma mãe estar em oração. E aí, dentro desse período, eu saio, né? Mesmo ainda voltando para a rua, mas aí agora começa aquela oscilação, né? Casa de recuperação, rua, casa de recuperação, rua, casa de recuperação, rua. Mas vamos lá. Aí, uma certa feita, o bem conhecido já dentro da casa de recuperação, pastor Ronaldo Márcio, o ministério sendo desenvolvido, mesmo de uma forma oscilando, né? Mesmo de uma forma assim. E eu começando a entender, a amadurecer, né? Porque também Deus nos amadurece. Eu falei, opa, peraí, minha vida tem um sentido, tem uma lógica, né? E aí dentro de um período desse, eu estava dentro da casa de operação, já como cuidador, né? Monitorando, sim, sendo um co-pastor dentro da casa. E aí foi aonde vem a palavra, né? Que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tem momento na nossa vida, igual no meu caso, teve muitas coisas que eu perdi que não teve mais restituição. Não teve como mais. Tem muita gente, Senhor, restitui, Senhor, como diz o louvor, né? Restitui nada. Restitui nada. Tem um novo preparado para nós, né? Assim. Então as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E eu sabia que muitas coisas que eu perdi devido, né, eu ter dado esse espaço para esse mundo obscuro, não tinha mais retorno, não tinha mais volta. E agora? E agora? Opa, tem a mensagem. Se aquele que está em Cristo, nova criatura é, então as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Pronto, então Deus começou agora a reconstruir a minha história, mesmo parece uma loucura a história, né? Mas dentro dessa história assim, de oscilação, Deus estava criando uma nova situação para que tudo acontecesse, esse testemunho hoje. Estava fazendo jus à oração da sua mãe. Exatamente. Aí o senhor me conta sobre o segundo casamento. Como que esse segundo casamento chega? Como a sua vida começa a ser transformada nessa oscilação, nesses últimos estágios de casa de recuperação? Então, aí foi aonde eu estava dentro da casa de recuperação, apareceu
a dona Cristina Simão. Dentro da casa de recuperação, eu tinha um trabalho de vigília, até conhecido, o Vigilhão da Glória de Deus, que nasceu no ano de 2014, lá também na Ilha dos Índios, em Curucutu. Lá na casa de recuperação, Nascer de Novo. Na barragem? Lá no barragem, isso, lá no barragem. Sim. Aí Deus me deu uma revelação, eu orando a Deus, que era para promover uma vigília para despertar a consciência das igrejas, para ajudar as casas de recuperação. E aí o fundamento era esse. Aí, por que vigilhão da glória de Deus? Porque era para a glória de Deus tudo e é para a glória de Deus, né? Então Deus deu até o tema, e é onde a gente promoveu essa vigília, e foi aonde que eu conheci a dona Cristina. Aí foi aonde começou aí o engajamento da parte de Deus, começou a melhorar as coisas. Então conheci a minha futura esposa, dentro da casa de recuperação ali da Nascer de Novo, dentro de um compromisso, de um trabalho, né? Sim. Espiritual, e a gente foi ali desenvolvendo uma conversa, tudo, e virou um relacionamento. Aí o que acontece? Aí eu errei de novo. Por que eu errei de novo? Porque não era para mim sair da casa de recuperação sem casar. E aí o que acontece? Eu já estava mais de ano dentro da casa de recuperação, tomando conta, tudo, tomei a decisão errada de novo. Foi aonde que eu falei que ainda não tinha acabado o período de eu ir para a rua de novo. Aí foi aonde que eu tomei a liberdade de sair de frente de um trabalho que estava muito intenso e muito bom, e resolvi ir para casa para morar junto com a minha esposa, que é hoje. Fui morar junto com ela. Tomei essa decisão errada, né? Porque Deus ele não compactua, né, com o erro. Então eu tomei uma decisão de ficar de uma maneira errada com a minha esposa, né? Eu não posso dizer na fornicação, e o pior de tudo sabendo, né? Sim. Tanto ela como eu. Sim. Tomamos a decisão errada, e eu tenho uma mensagem para você que quer tomar a decisão errada. Não tome a decisão errada, porque tudo tem consequência. Se você tomar a decisão errada, você pode ter uma consequência muito ruim. Você pode não aguentar. E aí a consequência ela veio, né? Dentro de pouco tempo, acredito que em um ano que a gente estava junto, ela já tinha engravidado da Esther, que hoje tem 9 anos, vai fazer 10. Tinha engravidado. E aí quando ela engravida, ela tá com 2 meses de gravidez, eu tenho outra recaída. E aí eu volto pra rua de novo. Isso daí foi no ano de 2015. Eu voltei pra rua. 2014 para 2015 eu volto pra rua, mas já com a Cristina. E aí eu passei esse período agora com ela, mas foi um período muito ruim. Muito ruim mesmo. Por quê? Aí eu tentava voltar para casa de recuperação e não ficava. Então aproximadamente aí foi mais de 10 vezes que eu voltei para casa de recuperação, mas não permanecia. Sim, esse é o processo. Eu queria sair, mas não conseguia. E aí só que Deus por bondade, né? Deus por bondade, eu tomei uma decisão também de sair de dentro de casa, fui morar na rua e também falei que eu não queria saber mais de nada, que não tinha jeito mais para minha vida e claro, eu declarei isso, né? E graças a Deus que tinha muitas pessoas envolvidas orando pela minha vida. E acredito que na época, né, a minha futura esposa, minha mãe continuando como sempre, eu sou fruto de oração, tenho certeza disso, por isso aqui estou, né, contando esse testemunho. E aí uma parte muito importante, eu na rua, a Estherzinha nasceu, e aí a Cristina vai na onde? Vai me procurar na rua. E eu já estava de novo como um mendigo literal, há mais de 6 meses na rua, né? Que ela estava 2 meses grávida, aí nasceu a criança, né? Então já estava aí para quase 7 meses já morando na rua, literal, rua, totalmente rua, mendigo. Mas ela vai, e ela vai com uma mensagem. Quando ela me encontra na rua, sabe onde que eu estava ali pro lado do Jardim Ângela, base policial pro lado de baixo, se não me falha a memória ali é Jardim Caiçara, bem para longe da minha casa e tal, para
pro povo não me achar. Então eu ficava ali pro lado do Jangadeiro, Caiçara, Jardim Ângela, eu ficava ali, por ali. Aí só que ela vai com uma mensagem. Outra mensagem profética. Outra mensagem profética. Mas foi profética com força mesmo. Ela chega com a Esther recém-nascida e ela leva uma mensagem. Qual é a mensagem? Deus falou para mim que você é o homem do restante dos meus dias. E por isso que eu vim aqui, eu não aceito você ficar na rua. Olha para você ver, uma mulher independente, né, que sabia se cuidar e tudo, mas naquele período de tempo ela também tinha perdido muitas coisas aí, né, que o testemunho dela é forte também. E aí ela também ficou ali no zero, mas acreditando no que Deus poderia fazer na nossa vida. Ela foi com essa mensagem que Deus tinha falado para ela, que eu era o homem do final dos dias dela. Eu recebi a mensagem, mas eu saí da rua? Não saí da rua. Não saí da rua, continuei na rua. Pela segunda vez, depois de umas 2 semanas, ela foi de novo atrás de mim. Me encontrou, falou, vamos para casa, tal, tem jeito ainda, Deus tem uma história com a gente, tudo, levou uma outra mensagem de edificação para minha vida. Voltei para casa? Não voltei para casa, porque eu estava em uso, né? Complicado, então também não fui. Mas aí foi no dia, se não me falha a memória, dia 2 de junho, se não me falha a memória, dia 2 de junho do ano de 2016. Se não me falha a memória, foi essa data aí. Aí ela me encontrou, eu descendo da base policial, que nesse dia eu estava lúcido, já tinha dormido e tudo, estava cheio de droga no bolso para me usar, eu ia usar, só que eu não tinha usado ainda, tinha dormido, então tava lúcido. Quando eu olho para baixo, quem está subindo? Ela com a Esther de novo. Aí ali eu fui impactado mesmo assim, de uma forma inexplicável. Foi mistério aquele dia. Porque ali Deus me alcançou, o Espírito de Deus, ele voltou sobre mim novamente. Sim. Eu entendi que Deus, ele queria abrir uma porta. Que eu falei, não pode, não é ela, não é sobre ela, é sobre Deus, é sobre o ministério. Deus, por intermédio da vida dela, estava querendo dizer assim, tem jeito ainda, né? Tem jeito ainda. Então ela subiu a rua e falou assim, vim atrás de você novamente, só que hoje eu venho com uma mensagem, que é a última vez que eu venho atrás de você, tá bom? E se você não quiser nada, eu não posso fazer nada. Aí foi aonde que eu já tinha meditado que não era sobre ela, era sobre Deus. Eu falei, não, hoje você pode contar. Eu não vou agora para casa. Mas hoje pela madrugada, que foi no dia 3 de junho, eu vou para casa. Avisa minha mãe lá, porque a partir de hoje a minha história vai mudar. Então eu fiz uma promessa para ela. Irmão, a gente sentou na calçada, ela tinha levado uns lanches dentro da bolsa, sentou com a criança comigo. Você imagina uma mulher sentada na calçada, lanchando com mendigo, irmão. É algo de Deus mesmo, né? É de Deus, meu irmão. É muita loucura. É de Deus, porque o natural passa na rua e fala que a mulher tá louca. Exatamente. Não. É sério. Então, e até o crente também passa na rua e fala, qual que é o mistério que tá tendo ali? Irmão, Jardim Ângela, Jardim Ângela, perto da base policial, aquele ponto, meu irmão, é extremamente lotado de gente. Eu tava bem na ruazinha descendo, que assim, é um movimento, é um trânsito de pessoas. Sim. Aí todo mundo passava, mas ainda bem que assim, algumas pessoas me conheciam, mas as que não conheciam também olhava e tipo assim, ficava sem entender. Mas tava de cara limpa, barbudão? Não, tá, meu primo? barbudão com força, cabelão, mendigo. O que é um mendigo, irmão? Eu queria ter um antes aqui pra mostrar pra vocês. Vocês já me falam assim, não acredito nisso. É verdade. Aí eu ali assim, né, constrangido, né, pela situação que eu tava crítica ali, tanto de roupa, né, sapato furado, uns anel velho no dedo, acorrentado literal e espiritual, né, as duas formas. Então, e ela sentada ali comigo, aí a gente bateu um papo, tal, tomamos aquele lanche na tarde. E aí ela falou assim, agora me leva no ponto. Eu falei, você é louca? O pessoal vai me linchar no ponto ali. Não, você vai no ponto comigo, deixa eu ali. E tal. Aí ela, vamos embora, querendo insistir, com medo de eu não ir, né? Falei, não, fica tranquila. Eu conheço muita gente, eu não consigo entrar dentro de ônibus do jeito que eu tô aqui. Mas você pode escrever, eu vou. Eu tô prometendo pra você que eu vou embora.
Vou embora hoje, pela madrugada. Então era no dia 2, eu fui no dia 3 pela madrugada, certo? Aí quando eu chego no ponto de ônibus, tá aquela multidão na praça e eu tô ali para deixar ela constrangido, só que eu tava lúcido, né? Tava calmo. Porque se tivesse em Úlcera, eu não ia no ponto, com certeza. Mas eu tava lúcido. Aí vem ela, meu irmão, com toda a sua simplicidade. E essa mulher é tão doida que ela me dá um selinho. Ei! Aí se apaixonou mais ainda. Eu falei, meu Deus, essa mulher só pode. Eu acho que ela tá mais doida do que eu. Não é possível um negócio desse. Aí ali eu fui impactado, né? Pelo amor de Deus. Eu falo, não é sobre ela, é sobre Deus, né? Eu vi o amor de Deus me alcançando ali por intermédio da vida dela. Né? Eu falei, poxa, Deus tem um... Porque quando fala de casal, fala de aliança, né? Sim. Eu falei, meu Deus, que é uma aliança com a gente. Eu comecei a entender a mensagem vinda da parte de Deus. E como eu tinha dito, eu tava com o bolso cheio o quê? Cheio de droga. Meu irmão tava com quase 30 pedras de crack dentro do bolso, pra usar. Tinha feito, como diz o povo, os corre, né? Consegui e tal, eu tinha dormido. Consegui uma graninha legal, fui buscar, que eu já pegava logo, era assim, era de muito, que eu era voltado mesmo. Sempre fui muito intenso em tudo, né? Em tudo. Então não tinha, né, muita coisa na cabeça não. Então tava com umas 30 pedras de crack dentro do bolso. Aí eu deixei ela e agora fiz uma promessa para ela. Eu tava debaixo de uma promessa, né? Aí saiu, eu tinha um lugar que era o fumódromo, que eu fumava com o pessoal, e tinha um lugar que eu fumava no particular. Quando eu tô descendo agora para mim usar as drogas, aí eu fui pro meu particular, né? Porque aí nesse momento você precisa de um particular. Sim. Só que eu fui em outra intenção. Eu tirei as drogas do bolso, eu tô no particular com Deus, que era num beco e era um córrego, ali no Jardim Caiçara. Era o beco e aí tinha um córrego, aí por detrás do córrego eu ficava ali no particular. Aí naquele momento eu tive um particular com Deus, porque eu tiro as drogas do bolso, eu não vou imediatamente usar, não consegui. Não estava mais naquela abstinência toda. Agora eu cato as drogas, coloco na mão, dobro o meu joelho e começo a apresentar as pedras de crack pro alto. Meu Deus. Né? Ali eu começo a me humilhar dizendo para Deus, Deus, eu fiz uma promessa e eu não posso cumprir com essa promessa. Eu não tenho força. Eu não posso contra o crack. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode. Eu conheço o Senhor não de ouvir falar, mas de andar contigo. Meu Deus. Então, se o Senhor quiser me libertar instantaneamente aqui, o Senhor pode. O Senhor está vendo essas pedras de crack que eu vou usar elas porque o meu corpo pede. A abstinência está pedindo para me usar essa substância. Mas eu não gostaria de usar nunca mais. Senhor, o Senhor ainda é o libertador. Todo o poder está nas tuas mãos. Há poder sobre os céus, do céu sobre a terra. Me liberta, Jesus. Aí comecei a fazer aquela oração chorando, em lágrimas. Né? Mas chorando em lágrimas mesmo ali e com as drogas na mão. Usei as drogas? Usei. Não tanto, certo que era para me usar, mas quando eu começo a usar as drogas, olha para você ver o que Deus faz. Deus, ele reverte toda a situação. Porque o crack tira o sono. E me deu o sono. Porque eu saio andando, aí Deus me toma no sono, numa calçada, bem na avenida ali no Jangadeiro. Eu sentei numa calçada e dormi. Que horas que eu acordei? 3 horas da madrugada. Já estava na hora de eu ir para onde? Para casa. E eu acordei no quê? No intuito de ir para casa. E eu ainda com um pouco de droga e tudo, eu falei assim, eu tenho uma promessa, eu vou cumprir. Eu vou embora. Aproveitei o momento de lucidez e eu comecei a ficar sem entender nada. Por que me deu sono? Por causa do propósito de Deus. Uhum. E aí pronto, aí eu subi, né, a avenida do Jangadeiro, peguei o ônibus do Vila Gilda até, aí foi do Aracati, pedi uma carona pro motorista, sentei no banquinho lá, fiquei quietinho, porque eu sempre fui muito conhecido no bairro, nasci e cresci. Fui com 6 meses de idade pro Jardim Aracati e minha infância toda foi lá, né? Então até os seus cachorros, se você perguntasse lá, sabia que era o William, né? Então, fui bem quietinho, envergonhado, mas cheguei, bati no portão da minha mãe, ela me colocou pra dentro. Naquele dia exatamente, a minha vida mudou e foi transformada. Então aquela porta que o inimigo tinha aberto, né? A porta que o inimigo tinha aberto lá atrás. Isso. Naquele exato momento, no particular que você foi, Deus, ele fecha aquela porta do inimigo e abre uma porta nova para sua vida. É como se fosse acender uma luz. A luz, né? Sabe? É porque eu tava assim,
totalmente nas trevas, pastor Wagner. É tipo, a palavra de Deus diz, né? Que a luz chegou lá nas trevas. Exatamente. E as trevas não E venceram. sabe quando você tá na escura e você não enxerga nada? Sim. E aí de repente você acende a luz e fala, opa, sabe? Então foi isso. Tudo aquilo Foi que tinha se apagado na sua vida se acendeu. Exatamente. Aí foi aceso, acendeu uma luz e aí fui lá para casa da minha mãe e aí logo em seguida eu fiz um propósito com Deus. Aí fiz uma oração quando eu cheguei na casa da minha mãe e a oração foi assim: Deus, o Senhor conhece o meu trabalho, o Senhor me conhece. O homem não me conhece, mas o Senhor me conhece. Aonde tiver uma casa de recuperação precisando do meu serviço, o Senhor me envia. Pode ser no Japão, mas me envia para um lugar que esteja precisando do meu trabalho. Que eu vou fazer tudo para a tua glória, eu vou fazer diferente. E aí eu achei que eu ia para longe, quando foi ver, fui parar na casa do oleiro. Do lado. No bairro onde Do lado eu da nasci e cresci. Aí. Deus Entendeu? trabalhando. E ainda Deus colocou para ser tratado ainda no bairro, né? Missionária Rose, louva a Deus muito pela vida dela, pelo espaço que foi aberto ali, né? A missionária abençoada. E ali no ano de 2016, entendeu? Aí, para a glória de Deus, foi a última vez que eu entrei numa casa de recuperação para ser tratado ali dessa forma com a dependência química. Todos é porque Deus envia, irmão, justamente para o lugar na qual aqueles que viram você crescer, aqueles que viram você entrar nessa situação de escassez, escravidão de droga, permanência. Exatamente. E muitos profetizaram também. Esse daí acabou por aí. Acabou. Exatamente. Esse daí já não tem mais jeito. Exatamente. Aí Deus tira lá, não coloca longe, mas coloca perto para todos aqueles que profetizaram, falavam que não ia ter mais jeito. Deus fala como é que tem mudança. Exatamente. Mas o pastor Fabiano, o interessante que por que tem muita gente que perece? Tem muita gente que não consegue lidar com as situações das palavras adversas que vêm ao encontro, que é as palavras malditas, né? Sim. Que são lançadas, né? Maldizidas, né? Ah, não vai dar certo. E de novo, vai ser a mesma coisa. Sim. Só que Deus me levou para um tempo novo, um tempo de amadurecimento para mim entender que eu precisava estar preparado para esse tipo de situação. Para esse tipo de situação. Foi aonde que eu deixei Deus ser Deus literal mesmo na minha vida. Pastor, Falei, benção. Mandou uma mensagem para as pessoas que estão passando por esse momento agora, né? De escuridão, que às vezes não vê uma solução na vida, né? E esse testemunho tem impactado tanto as nossas vidas aqui, né? Sim. Quanto vai impactar a vida de pessoas também. Talvez você está aí desse lado e acha que a vida acabou para você. Talvez não tem mais solução, os pais, a família. Isso. Mas Deus tem uma mensagem para você. O pastor vai mandar uma mensagem para você agora, para você não desistir. Primeiro, diretamente, eu quero mandar mensagem para você mãe, para você esposa e para você pai, que acha que não tem mais jeito para sua filha, para o seu filho, você esposa que acha que não tem mais jeito para o seu casamento, que todo final de semana o seu esposo não chega em casa ou quando chega de um modo adverso. Então essa mensagem vai para você. Não tem nada que Deus não possa reverter. Lucas 1:37, ele se cumpre. Porque para Deus nada é impossível. Amém. Tem jeito para sua casa, tem jeito para o seu filho, tem jeito para sua filha, tem jeito para o seu esposo, tá bom? Tem jeito para sua casa e para sua família, no nome de Jesus. E para você também, que está em uma vida aí em decadência, você que não consegue lidar com essa situação de vício, eu quero dizer para você, Salmo 37, o verso é de número 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque tudo ele fará. Deus também vai te levantar com grande testemunho nesta terra, amém? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, o mais interessante é que em algumas clínicas, casas de recuperações que o pastor Uira passou, foi tratado com remédio. Isso. Nessa última estadia que o pastor teve, foi tratado como? Oração, jejum, palavra. Glória a Deus.
Então a palavra ela cura, ela transforma e ela liberta. Isso. Literalmente. Não estou falando, irmão, que você tem que abdicar dos seus remédios. Se você está com o seu tratamento e está dando certo para você, continue, irmão. Quem sou eu para dizer que não vai dar certo? Mas o remédio também que me curou, que me transformou, que me libertou, foi a palavra. A medicina não tem cura, Não pastor tem Fabiano. cura. Não, para a medicina não tem Não. cura. A medicina vai dar o diagnóstico que não tem cura para usuário de crack. Não tem cura. É só Jesus que pode nos curar. João 8,32 vai dizer, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o interessante não está aí. Porque tem muita gente liberta, mas não é livre. Né? Então o que tem que se cumprir é o 36. Né? Porque se Cristo verdadeiramente vos libertar, sereis livres. Isso, é aí que está o segredo. Hoje eu sou livre, para a glória de Deus. Glória a Deus. Hoje eu posso entrar na favela, hoje eu entro dentro dos barracos. Né? Hoje eu vou buscar o usuário de crack. Hoje eu entro dentro das matas para ir buscar pessoas. Né? Então, hoje Deus me fez uma pessoa livre para a glória de Deus. Glória a Então, Deus. do ano de 2016 até o dia de hoje, um homem considerado zero à esquerda, rejeitado pela sociedade, esquecido pela família, hoje, para a glória de Deus, Deus fez e está fazendo ainda uma grande obra. Tremendo. Vamos lá, pessoal. Falando aqui do propósito de reconstrução. Você já ouviu o testemunho tremendo aqui na qual o pastor William falou, né? De percas, de frustrações, de sonhos que não foram vividos. Tudo porque a droga, por algum momento, foi uma porta de escape. Só que a porta de escape que leva à rua, que leva à destruição, que você já não tem família, que você já não tem mais esposa, que você já não tem mais filho, que você não tem mais nada dentro de casa. Isso tudo é a porta na qual o inimigo abre para a tua vida. Só que dentro deste propósito também tem um propósito de reconstrução. Você já ouviu aqui situações que foram reconstruídas, né? Um casamento restaurado, um casamento cheio de vida, um casamento com propósito, uma esposa também que não desistiu, foi buscar o marido na rua junto com a criança. Então é algo que você não tem que desistir na sua vida. E aí nós já estamos chegando aqui no final, mas ele ainda tem algo surpreendente para contar sobre esse projeto de uma fé não fingida. Por isso que é muito bom você exercer a sua fé, praticar a sua fé com jejum, com oração e determinar sempre um propósito na sua vida. A depressão dele não foi curada com remédio. A dependência química dele também não foi curada com remédio. A dependência química dele não foi curada por especialistas, cientistas, médicos. Foi uma oportunidade, uma porta na qual Deus abriu sobre a vida dele. Ele entrou sobre aquela porta, ele acreditou naquele projeto, naquela promessa que ele tinha feito para a esposa dele. Ele entrou, mergulhou e deu certo. É isso aí. Então, no ano de 2016, ali começa a mudar a minha história, mas qual era o propósito? O propósito era a gente viver a fé não fingida, né? O propósito primeiro tem que partir de nós com Deus, né? Que é essa fé não fingida. Você viver uma verdade intensa diante de Deus. E para você viver uma verdade intensa diante de Deus, você tem que fazer o quê? As coisas certas. Não é procurar fazer o correto. Então, ali eu saio da casa do oleiro. A primeira coisa, o primeiro voto que eu fiz com Deus foi sair de lá casado, em ordem com o meu casamento. Pronto, Deus preparou tudo. A gente saímos em ordem, saí casado para a glória de Deus e saí fazendo um voto com Deus. Porque Deus tinha me capacitado, né, nesse tempo, dentro do quê? Dentro da obra da Casa de Recuperação. Então eu aprendi a amar esse trabalho, né? Que é você ver a reconstrução de vidas, ver a pessoa chegar em decadência e ser transformado por Deus. Isso não tem preço, irmão. De verdade mesmo. Sim. Tem muita gente que prega bonito, fala bonito, canta bonito, pula, salta, mas Deus é Deus, irmão. Né? Deus é Deus. Deus ele faz coisas extraordinárias mesmo. Então eu vivi isso, te ver isso de perto, ver o milagre todo dia, milagre pós milagre. Então eu saio com voto.
Qual foi o voto? Deus. Depois de 5 anos, eu com 5 anos, o Senhor permitir que eu fique de pé, fique bem na tua presença. O Senhor pode me chamar nessa chamada que eu vou estar pronto, eu vou estar esperando. É forte. É forte, mas assim, quando eu saio, Deus começa a me abençoar, pastor Fabiano. Mas Deus começou a me abençoar com força mesmo. Sim. Deus começou a escancarar as portas. Deus começou a fazer coisas extraordinárias. Aí a gente tinha 2 lojinhas abençoadas, tinha um valor altíssimo dentro da loja. E aí deu 5 anos. Deu 5 anos. Aí sabe qual foi a mensagem de Deus quando deu 5 anos? Deus falou assim, ó, lembra do voto que você tem comigo? Lembra do voto que você fez comigo? Não te chamei para ser pescador de peixes, mas de homens. Meu Deus. A rede estava cheia de quê? Estava cheia de peixe, mas eu falei assim, não, meu filho, não é peixe não. Chega a te trazer morte para mesa, agora você vai trazer vida. Agora é vida. Você entendeu o mistério? E aí, ali começou a grande obra. Aí tudo bem, aí eu entendi, de primeira instância, falei com a minha esposa, deu a data. Deus começou já a falar comigo. Aí ela, mesmo, eu tô sentindo que tem algo nos levando, sabe? Ainda bem que ela é entendedora, né? Sim. E aí foi aonde que Deus, eu de primeira não tinha entendido, né? Que eu estava em outro ministério, aí Deus soprou a gente para o nosso ministério, que é a Igreja Pentecostal, é o juízo final. Eu fiquei sem entender por quê. Porque o que eu estava esperando? A casa de recuperação, a casa de apoio. Eu estava esperando a casa de apoio de princípio. Que para mim ali era a minha chamada. Mas Deus ele veio na contramão da nossa vontade. Sim. Aí Deus vai lá e levanta o ministério primeiro. Deus pegou, levantou a Igreja Pentecostal, o juízo final, os membros, e eu fiquei ali perguntando para Deus, mas Deus, por que primeiro a igreja, né? Por que primeiro o ministério da igreja? Porque precisava de um corpo, né? Precisava de uma consistência para poder fazer uma obra ardida dessa, né? De obreiros. Então Deus preparou pessoas para estar com a gente hoje. E aí depois de 2 anos, nasce a Casa de Apoio do Projeto Efraim, que veio também do coração de Deus. E Efraim tem um significado, tá, irmãos? Junto com a minha história, eu vou contar para vocês. Agora aqui você pode finalizar. Sim. E é com muita alegria isso. O fundamento do Projeto Efraim não poderia ser outro. Eu me identifico muito com a história de José, né? Você sair da rua e hoje eu vivendo o que eu estou vivendo hoje, esse é extraordinário. Então eu me identifico muito com a história de José. Por quê? José, quando ele sai, né, do calabouço, é vendido, tudo, ele chega no Egito para governar, ele já está ali no seu governo, então ele vai ter 2 filhos, né? Manassés e Efraim. E na época, os nomes tinham significado, pastor. Sim. Né? Então o primeiro nome do filho de José foi Manassés. E aí, na época, o significado Manassés significava Deus me fez esquecer de tudo. Meu Deus. Certo? Esse foi o primeiro nome do filho de José. E aí o segundo filho de José também tem significado. Deus me fez prosperar. Isso significa o nome Efraim. Né? Então, o nome do projeto, da Casa de Apoio do Projeto Efraim, tem esse significado. Deus me fez prosperar. Primeiro ele te faz esquecer de tudo. Isso, exatamente. Depois ele te faz exatamente, né? Então, se Deus me der outro projeto, vai ser Manassés. É forte. Porque Deus me fez esquecer de tudo. Eu vivo uma vida intensa para a glória de Deus. E Deus tem me feito prosperar fortemente. Agora, aí que vem a questão agora, né? O que Deus fez? O que Deus fez? Nesse intervalo de tempo de 9 anos para 10. Né? Eu não tinha nada. Era um mendigo, literal. Não tinha R$1 no bolso. Quando eu saí da casa de recuperação, minha esposa fez uma vaquinha. Com R$190 nós começamos a nossa vida de novo. R$190. Eu tinha cavado uma fossa, né? Uma fossa, dentro da casa de recuperação ainda quando eu estava terminando lá, a missionária deixou eu dar uma escapadinha, e ela tinha um Bolsa Família, nós ajuntou, deu 190. E aí Deus me deu uma estratégia que é dos panos, né? Que eu fui vendedor ambulante de pano na rua,
vendia panos, e aí Deus fez uma grande obra por intermédio disso, e aí foi aonde que Deus começou a prosperar dessa forma intensa. Mas só que até o então, a gente foi muito abençoado, mas ainda a gente não tinha nenhuma propriedade nossa. Sim. Dentro desses 5 anos. E eu achando que seria pela força do nosso braço, do trabalho. Só que quando a gente decide de primeira instância atender o chamado, dentro desses 5 anos que eu tinha trabalhado, eu não tinha conquistado nada. Mas quando a gente atende o chamado, dentro de 7 dias Deus já deu a casa. Aleluia. Casa própria. Né? Forte. Então, Deus deu uma casa boa para nós. E quanto que você tinha no bolso? R$190. R$190. É sem querer assim. Qual palavra que eu posso dizer assim? É que eu queria falar o valor da casa, posso? Pode. Pode. É porque eu não tinha nada, né? Sim. Eu não tinha nada. Não é por vanglória isso aqui. Sim. É pra glória de Deus que eu quero falar isso aqui. De um cara que foi mendigo literal, que não tinha nada, nem expectativa nenhuma. Nenhuma. E Deus, Deus pegar e realizar dessa forma intensa. Então hoje a gente tem uma casa, ela tem uma valia de R$250 mil. Que benção. Olha só pra você ver. Pra muita gente não é nada, né? Pra muita gente não é nada uma casa dessa. Né? Mas pra mim, meu irmão, pra mim é um império. Sim. Quem não tinha expectativa de vida nenhuma. Você tá entendendo? Aí você atende isso. uma chamada, Deus fala, aí o irmão foi na igreja lá, passou a revelação. Dentro de 7 dias eu tiro vocês do aluguel. Dentro de 7 dias nós estávamos dentro da nossa casa que é hoje. Meu Deus. É um prédio de 3 andares. Né? No entanto que hoje lá é um alojamento, mora 14 internos com a gente. Eu faço um trabalho de ressocialização dentro da minha casa. Meu Deus. Aí vamos lá. Deus é tão bom que aí dentro do projeto, aí vai e nasce o quê? A padaria. Não tinha nada. Agora tem a casa e ainda Deus pega e dá A padaria. uma padaria. E aí Deus, por bondade ainda, vai dar um sacolão. Eita glória. Eu não tinha nada, pastor Fabiano. Sabe o que é nada? Literalmente, nada, zero à esquerda, meu irmão. Aí Deus dá o ministério, aí Deus dá a casa de apoio, aí Deus dá a casa, aí Deus dá o sacolãozinho lá para nós, né? Sacolão abençoado, a padaria, aí Deus por bem dá um produto de limpeza, né? E Deus vai começando a trazer à existência aquilo que não existe. Gênesis 1 vai dizer, né? Que a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre o abismo, sobre a face do abismo. Então você vê que aonde era tudo escuro, aonde só havia escuridão, aí veio uma palavra e disse Deus: haja luz. E houve luz. Eita. Não, e houve luz. E houve luz. Aí agora hoje, sabe o que eu vivo? O haja de Deus. Haja, pá. Haja, Glória a Deus. haja. Tá entendendo? Então Deus tira o homem da escuridão e Deus pega aquilo que não tinha nada, que não havia existência, e Deus começa a trazer à existência aquilo que não existe. Tipo, lâmpada para os meus pés e a tua Luz palavra para- e luz para os meus caminhos. Você tá entendendo, pastor Fabiano? Glória a Deus. E ainda Deus achou por bem ainda de abençoar nós com um carrinho bom também. Glória a Deus. Né? Ó, não sabia dirigir, Deus capacitou, tinha um medo, rapaz, de carro. Mas Deus falou, você vai dirigir. Que uma certa vez eu tava vendendo pano, subi um morrão, rapaz, comecei a chorar, rapaz, falei, Deus, tá, eu não tô reclamando do trabalho, mas tá pesado, Senhor, me ajuda, o fardo é leve, o jugo é suave. Aí eu comecei a observar na rua, umas senhorinhas, rapaz, de óculos, nem chegava direito dirigindo, jovenzinho, tudo dirigindo, sem preconceito, né? Eu falei, não, rapaz, eu acho que o negócio não tá em mim. Eu preciso preciso me habilitar, e pronto, Deus preparou, aprendi a dirigir, e daí pra cá, Deus tem preparado. Andei em muito carro velho, empurrei muito carro velho, se precisar nós continuamos empurrando, mas a obra de Deus ela é feita com muito amor, com muito carinho. Amém. E tudo é para a glória de Amém. Deus, Glória a né? E hoje nós temos um carrinho bom. Então é isso aí, pessoal.
Ó, lembrando que aqui o seu testemunho, ele salva vidas. O nosso convidado de hoje foi o pastor William, junto com os meus irmãos em Cristo aqui, Denis Oliveira, o Alata Guedes, e nós aqui estamos aqui para fortalecer grandemente a sua vida em Cristo Jesus. Desse podcast aqui só vai sair testemunho de uma fé não fingida. Sabe por quê? Mais uma vez eu vou repetir. Aqui o seu testemunho gera vidas. Ó, falando para você aqui do Projeto Efraim, tá? Eu participo um pouco desse projeto. Tive a oportunidade de me engajar dentro desse projeto. Não somente eu, mas alguns amigos, a minha esposa, os meus filhos também, dentro desse projeto, junto com o pastor William, me deu a oportunidade de estar lá. Junto ali, aprendendo. O que eu venho aprendendo lá é algo sobrenatural. Venho aprendendo a ser mais servo de Deus, tá? Quando você conhece mais a fundo o Projeto Efraim, você aprende a ser mais crente, tá? Verdadeiramente. Então você que pode apoiar esse projeto, vai estar ali o Pix, vai estar ali também o QR Code. Se você precisar de mais informação, acessa lá o Instagram ou até mesmo o contato do pastor William, ele vai te passar todas as informações. Você que é da região do Jardim Veracruz, Horizonte Azul, final 51, final 10, Jardim Capela, Aracati, Vila Gilda, Parque Cerejeira, Jardim Capela, aquela região toda ali. Posso pontuar só algo aqui rapidinho? Pode. Todo quarto sábado do mês, de todo mês, a gente entrega os Marmitex lá no posto de gasolina do Capela, você sabe bem disso, na madrugada, a gente começa ali à meia-noite, vai até 5 horas da manhã, não só entregando o Marmitex, mas entregando a palavra de Deus e também levando as vidas lá para casa de isso aí. Tá, Projeto Efraim. Ó, quer saber mais? Pastor William já contou aquele testemunho lotadão de Deus. Então fica aí para você mãe, para você pai, para você filho também. Esse testemunho aí de fé não fingida. Não desiste. O segredo é não desistir. Não desiste de alguém que você acha que não tem mais jeito. É para ele que tem. É isso aí. Para nós é uma honra estar servindo aqui, estar com o testemunho do irmão, do nosso pastor. Eu me sinto honrado, feliz em poder estar vivendo esse tempo, esse novo ciclo na nossa vida, né? E levando a mensagem às pessoas, né? Eu aprendi que nós precisamos ser um rio que flui sobre a vida das pessoas, e é o que nós estamos fazendo aqui, fluindo na vida das pessoas para que as pessoas sejam alcançadas. Que Deus continue te abençoando, te honrando nesse grande projeto. Eu tive a alegria de estar lá com os irmãos, cultuando uma noite abençoadíssima, onde Deus tem falado muito nos nossos corações, né? E parabéns por aquilo que Deus tem colocado no teu coração, por esse chamado que Deus te deu, né? E Deus não tem nada por acaso. Ele pega um propósito e faz você andar nele. Aquilo que foi dor para ele, hoje está sendo um escape para muitas pessoas. Exatamente. Sendo restaurado naquele lugar. Salvando vidas e gerando vidas. Salvando vidas, gerando vida, levando o evangelho de Cristo para muitas pessoas que estão desacreditadas da vida, e Deus tem feito obras maravilhosas naquele lugar. Deus abençoe o pastor William de coração mesmo, com muita humildade no coração. A gente se sente muito feliz em poder receber você aqui no nosso podcast, onde Deus tem falado aos nossos corações e alcançado vidas também. Deus abençoe em nome de Jesus. Sou grato a Deus pela sua vida, pastor William, como foi mencionado aqui as palavras, né? Eu creio que através do teu testemunho, como me impactou, creio também que vai impactar vidas que vai estar assistindo isso daí, e que aonde você pisar, você venha a ser essa bênção, que você venha a ser instrumento na mão de Deus. Deus te abençoe. Jesus. Pastor William, deixa uma palavra pra gente aí, a palavra final aí, da parte de Deus, para encerrar esse podcast, em nome de Jesus. A palavra certa seria: Deus, ele levanta o homem do monturo, do pó da cinza, e faz assentar na mesa com os príncipes. Meu Deus. Tá bom? Vocês são os príncipes de Deus. Eu quero louvar muito a Deus pela vida de vocês. Tá bom? Agradecer muito a Deus por ser uma pessoa inclusa hoje, né? Estou incluído aqui, né? Com pessoas tão interessantes e valiosas aqui no Evangelho. Amém. Deus em Cristo abençoe de verdade aí. Amém. Mas vou deixar a mensagem final. Isso aí. Lucas 1:37, porque para Deus é nada, irmão. Nada é nada. Nada é impossível. É isso aí. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Aquele abraço.